Bom, nesse primeiro momento, então, eu vou falar da importância da programação orientada a objeto, a evolução desse paradigma. Para quem não sabe, a orientação a objeto é um paradigma, e a transmissão do modelo procedural para o objeto permitiu lidar com sistemas mais complexos, né? Aproximando o código da realidade de negócio. Então, é uma visão, né, onde traz mais realidade, né, para a codificação. Aqui diz, por que mudar, né? Se o sistema procedural torna-se difícil para manter quando cresce, né? Já a programação orientada a objetos serve para organizar o sistema em unidades lógicas independentes. Então, tem mais modularidade, né? Divisão clara de cada responsabilidade, né? Reutilização, aproveitando o código em diferentes contextos, né? Fazendo o reuso dele, né? E aqui eu vou só abaixar um pouquinho. Né? Manutenção e facilidade de evolução. Conceitos de objeto, né? O objeto é uma unidade fundamental na programação orientada a objeto, representando uma entidade do mundo real ou conceitual. Identidade, o que torna único o sistema. Essa é a identidade desse determinado sistema. Dados, características, como cor, modelo, né? Características desse determinado objeto, dessa determinada classe. E o comportamento, né? São ações que ele realiza, seja acelerar no carro, e uma série de outros, como tem um exemplo ali, né? Um carro possui um motor específico, e aí ele tem uma identidade, né? É vermelho, é o estado dele. Né? Aqui, deixa eu tentar me pegar aqui, puxar pra cá. Vou diminuir um pouquinho mais pro lado aqui. Vermelho, estado que pode criar, né, com o comportamento. Então, vou só me adaptar aqui agora. Vou vir para cá. Conceito de classe. Então tem o nome da classe, o atributo 1, atributo 2 e o seu tipo. E aqui a gente tem o método 1 e o método 2. A representação básica de uma classe, como a gente pode ver. O molde dos objetos de uma classe funciona como uma planta ou um projeto, e ela define a estrutura comum para os conjuntos de objetos, atributos, campos de estado, como a gente já viu, e métodos, lógica e ações, chamado de comportamento. A relação 1 para N, né? A partir de uma única classe, 1 para N, né? Vale, né? Podemos instanciar múltiplos objetos. Então, essa é a relação. Espero que esteja claro, né? Esse tipo de informação, porque aqui já entra mais um pouco de conhecimento de programação também. Né? Bom, aqui agora, então a gente vai falar de pilares da orientação a objeto. Então, pilares essenciais, né? Então a gente tem a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Abstração da simplificação da realidade, né? Focando apenas no essencial para o sistema. O encapsulamento é a proteção dos dados. Então, uma cápsula, digamos assim, encapsular isso, deixar isso não visível ao público, digamos, deixar mais restrito, oculta de complexidade interna. Herança, reutilização de comportamento e atributos através de hierarquias. Dá uma ideia de herança de fato. Então, digamos que eu tenho uma classe, que eu criei uma determinada ação, né, um determinado método, e quero fazer reuso desse método através da herança. Então, eu crio um método que pode ser usado no momento em que eu instancio. Polimorfismo é a capacidade de um objeto ser tratado de múltiplas formas. O que a gente vai ver, né? E no momento que a gente instancia uma determinada classe, tornando um objeto, a gente pode fazer uso disso de outras formas. Né? Tem múltiplas formas. Vou aqui um pouquinho no cantinho, um pouquinho mais, né? Sobre encapsulamento, então, vamos falar que é a proteção do controle. Encapsulamento oculta a área de implementação e protege o estado interno de acesso indevido. Há um tempo atrás, né, quando eu fazia alguma programação, logo quando a gente aprende a programar, geralmente a gente deixa tudo em estado público, né? E depois verifica que esses atributos, né, eles ficam acessíveis a outras classes. Isso não é interessante, isso não é seguro também. Então a gente faz uso desses atributos, passando ele através de métodos, né?
E a gente vai ver isso depois. Então aqui a gente tem modificadores de acesso, né? Então o sinalzinho de mais quer dizer que é público, o sinalzinho de menos quer dizer que é private, né? E o sinalzinho de hashtag ali é protegido. Né? Então o primeiro é acesso livre, de qualquer lugar, né? O outro é restrito a classes, né? A classe, o private é a... E o outro é a sua subclasse. O benefício principal é a redução do acoplamento e do impacto de mudanças internas do sistema. Aqui a gente tem um símbolo, dados protegidos. Herança, compartilhamento. A relação é 1. Permite que uma classe, subclasse, herdem atributos e métodos de outra superclasse. A vantagem é a reutilização de um código existente, especialização de comportamento e criação de herança lógica. Então aqui a gente tem uma superclasse, né, animal. Esse animal deriva para um animal específico, um mamífero, e esse mamífero eu especifico ainda mais, né, especialização, como o cão. Então aqui a gente tem uma ideia de superclasse, né, e vai descendo, ela vai especificando. Então tem um animal, o reino animal, poderia ser outro tipo de animal, né? Eu chamei ele de mamífero, poderia ser outra qualificação. E carnívoro, por exemplo. Mas nesse caso aqui eu chamei ele de mamífero. E esse mamífero é um cão, poderia ser um ser humano e outros animais que são mamíferos. E aqui eu especifiquei que é cão, da linha do cão. Então essa é a ideia de herança. Então ele acaba herdando, né, as informações. Polimorfismo, né? A gente tem um errinho aqui, né? Mas eu vou ajustar. Eu só baixo um pouquinho aqui. Então significa muitas formas. Poli, né? Vem de muitas formas, né? Poli, muitos, que permite que o mesmo nome de método tenha comportamentos diferentes dependendo do objeto. Então a gente chama na programação de override. Então a gente sobrescrita, né, de um determinado método para que a gente consiga implementar. Então substitui o comportamento de uma superclasse na subclasse. Então digamos que eu tenha o animal, né, e eu tenho um método que se move, né. Então um peixe, por exemplo, ele nada, né? Mas um cão, ele anda diferente, ele não nada, né? O comportamento dele é diferente. E outros animais também. Então eu posso subscrever, utilizar ainda o mover e passar a nadar. No caso do peixe, eu posso utilizar um outro animal e utilizar também o mover. Sobrecarga de um método, por exemplo, né? Então aqui, mesmo número de métodos, com diferentes parâmetros. Calcular, aqui ele está passando via parâmetro, a gente vai ver o que é. Então a gente está passando int x. E aqui a gente está passando float, né? Então a gente está versus, né? Então aqui a gente está calcular também, mas aqui a gente está passando outros parâmetros, né? Está passando float. O sistema chama mover sem precisar saber se o objeto é um pássaro que vai voar ou um peixe. Então, o mover aqui está sendo sobrescrito, a sobrecarga, né? Que a gente chama. Ou sobrescrito também, né? Override. Essa é a ideia do polimorfismo. Aqui a gente tem um exemplo prático, então, um diagrama de classe, né, em qualquer lugar. Eu tenho o atributo de titular, que é um string é um tipo, a gente tem um saldo, que é do tipo double, e a gente tem as determinadas ações, que é depositar, que passa como parâmetro o valor, que é o double, e a gente tem o sacar, que passa o valor do tipo double também. E em programação, traduzindo, seria basicamente isso aqui. Veja que o atributo, né, ele está privado, né, e as classes e os métodos são públicos. Eu passo o valor do privado por esse método público. Então, o atributo é privado, mas o método é público. Pode ser acessado por outras classes, com as ações. Modelagem orientada a objeto, então. Já deu 11 minutos, bastante tempo. Então, a modelagem orientada a objeto. Problema-solução. Né? A modelagem é o processo de abstrair do mundo real para o código. Antes de escrever uma única linha de código, precisamos entender as entidades e as interações. Fase crítica, identificação de entidade, classe. Identificar as classes. Definição de responsabilidade
e mapeamento de relacionamento. Pense no o que o sistema deve fazer antes de decidir como ele fará tecnicamente. Então aqui a gente tem requisito, né, do mundo real, uma abstração e modelagem e o sistema em código. O ML entra aqui para padronizar essa ponte entre a vida real e execução. O que é o ML então? Unified Modeling Language. É uma linguagem padrão mundial para especificação, visualização e documentação de um sistema de software. Então, todo desenvolvimento de software tem essa UML, né, que é o padrão, o seu desenvolvimento, sua criação. Então, aqui a gente tem algumas características, né, independente da linguagem, funciona para Java, C#, Python e etc. Padronização garante que o desenho seja compreendido por qualquer desenvolvedor no mundo. É comunicação, né? Facilita o diálogo entre analista, arquiteto e devs. Aqui tem um pequeno programinha aqui, carrega direito a imagem. Diagrama estruturais versus comportamentais. Então aqui a gente tem o estrutural e o comportamental, né? Qual o foco está no mesmo? Organização física e lógica do sistema, com as partes estão conectadas. Esse é o estrutural e o comportamental. Ou o sistema age e reage ao longo do tempo, interações e mudanças de estado. E aqui a gente tem um exemplo, né, de estruturais. A gente tem o diagrama de classe, o diagrama de objetos e o diagrama de componentes. A gente vai ver isso depois. Aqui a gente tem os casos de uso, diagrama de sequências e diagrama de atividades. Então, é muito bom a gente conseguir entender a diferença entre os dois, né? Porque isso cai bastante em concurso. Entender muito bem como que cada um deles se apresentam. Então, aqui a gente tem um diagrama de classe, né? O relacionamento, né? A gente tem por associação, por agregação, composição. Conexão simples entre objetos. Agregação tem parte e existe tem parte pode existir sem o outro. Então, uma parte pode existir sem o outro. E composição, né? Parte dele. Cada parte depende do todo. Aqui a gente fala sobre as visibilidades, né? Como a gente já tinha comentado. Então aqui a gente tem o público, privado e o protegido. Esse aqui, por exemplo, é uma ideia, né? O cliente, né, faz um pedido no item. Diagrama de caso de uso é representado, né, dessa forma. Então, a visão do usuário, né, descreve as funcionalidades do sistema do ponto de vista de quem interage com ele. Então, cliente, consulta, salva, cliente é a pessoa sabe. Elementos é o ator, né? Caso de uso, uma funcionalidade e o que é feito, né? Quais são as ações, né? E relação especial, né? A gente tem o include e o extend. O include ele é obrigatório e o extend é opcional. Diagrama de sequência, né? A ordem cronológica das coisas. Então, mostra como os objetos interagem através de mensagens ao longo do tempo. Então, ele tem um range de tempo. Então, o usuário solicita login, sistema diz para ele, né? Foi feito com sucesso na sequência. Primeiro tem esse, depois tem esse. Pode encadear uma série de sequências, de um conceito-chave, então, né? A lifeline, né? Então, a linha, né? Uma linha vertical que representa a vida do objeto. Então, o objeto login vai até o sistema e retorna uma outra ação. A ativação é um retângulo. A linha que define a indicação é a execução. E a mensagem é a seta horizontal entre lifeline. A linha horizontal, então, são as mensagens. E a gente tem um diagrama de componentes, né? Isso aqui tem que cuidar, né? Porque a banca geralmente costuma misturar, né? Para tentar confundir, né? Então, a arquitetura de alto nível, né? Representa a organização física do sistema em módulos, bibliotecas executáveis. Utilidade, né? Visualizar dependências entre módulos, planejar o deploy e a distribuição.
encapsular grande parte de sistemas. E aqui a gente vê alguns erros, né? Armadilhas, né? Então, abuso de herança, né? Hierarquias profundas demais tornam o código rígido e difícil de entender. Autoacoplamento, classes que dependem demais uma das outras. Então, fica amarrado, né? Uma mudança quebra todo o sistema. Né? E cuidados para não modelar é necessário. Né? Não é acesso de VML, então se você perde muito tempo. E aqui a gente tem algumas perguntinhas, né? Para fazer uma revisão, né? Isso que a gente viu, qual a diferença fundamental entre classe e objeto, o que é encapsulamento e como ele protege o sistema. Em que situação o diagrama sequencial é mais útil do que o de classe? Como a herança ajuda a reutilização de código. Então, esses são os pontos, né? E finalizo por aqui. Deixo suas perguntas, né, para você olhar novamente, né, tentar entender e se animar, né, a perguntar. Então é isso, né? Chego aqui numa conclusão, né? Agradeço por ter acompanhado até o final dessa apresentação. Espero que tenha gostado. Curta, se achou interessante. Deixe seu comentário por uma possível melhoria do vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!